Caros amigos do YouTube, cá estou eu de novo, sou o João Pereira, obrigada por acederem ao meu canal, verem este vídeo até ao fim, subscrevam, comentem, vejam outros vídeos anteriores. Desta vez venho-vos trazer mais uma vez um filme, vamos falar de cinema. Fui ver o filme Todo o Dinheiro do Mundo, de Ridley Scott, e adorei não só pelo filme, mas pela história verídica que acontece nos anos 70, mais propriamente em 1973. Eu saí de lá impressionadíssima, ao mesmo tempo revoltada, com uma das personagens, uma das pessoas que é representada no filme. E eu vou passar para a história da família Getty, que é do que se trata neste filme. Para vocês perceberem, e podem pesquisar na net o que eu vou dizer, porque eu antes também vi para aqui, também estive a pesquisar algumas das coisas. E então é assim, temos o Império Getty, que vem do petróleo. O Jean Paul Getty, que morre com 84 anos em 1976, era um riquíssimo homem, que era dos mais ricos na altura do planeta. A sua fortuna teve a ver com os campos de petróleo que ele conseguiu retirar do deserto e fazer negócio com os árabes na altura. Portanto, dinheiro não lhe faltava, mas era de uma vileza enorme, de uma avareza impressionante, e chegava a lavar as suas próprias cuecas dentro do quarto para não gastar na lavandaria. Ao mesmo tempo também comprava peças de arte caríssimas, porque gostava de arte, com certeza, e fazia outros gastos enormes. E tinha um fundo, uma instituição, como queiram chamar, de caridade, que era apenas de fachada, para poder fugir aos impostos. Portanto, tinha muito dinheiro, mas no fundo continuava a ser um miserável pobre, que digamos, a sua forma de estar continuava a ser a que era quando era pobre. Não cresceu em grandeza humana, pelo contrário, tornou-se ainda mais sovina e mais agarrado ao dinheiro, cínico e sem sentimentos. Bom, isto tudo poderia não trazer mal nenhum se não fosse o seu neto Jean Paul Getty III, raptado a 10 de junho de 1973. Porquê? Vão para Roma, o pai, bom divã, divorcia-se da mulher, vira-se para o álcool e para a droga, volta-se a casar com uma rapariga, Tailta Paul, e ela mais à frente morre de overdose. O rapaz a mãe consegue ficar com a custódia do rapaz, muito fazendo o avô, o tal patriarca riquíssimo, muito revoltado. Ele um dia anda a passear em Roma, perto da fonte de Trevi, e é raptado, e acho que era comum na altura, a máfia calabresa. E pronto, a partir daí o que é que acontece? O menino fica lá, com 16 anos, fica lá 5 meses. E primeiro ainda pensam que aquilo era inventado por ele, e por fim acabam por acreditar, porque a orelha é cortada para provar isso mesmo. Pronto, isto seria um rapto como outros quaisquer, a não ser que o avô, o miserável avô, o forreta do avô, enfim, como queiram chamar, diz simplesmente que não paga o resgate, porque tem 14 netos e a tinha que pagar aos 14. Quando ele, se vinha alguém, recebia uma carta a pedir algum dinheiro para fazer uma operação, ele dizia que se pagasse a todas as pessoas que lhe pediam, ele ficava tão desamparado como a pessoa que lhe mandava a carta. Pronto.
Portanto, o amor ao dinheiro era impressionante. E o que é mais chocante é que ele gostava até do neto, até tinha uma ligação especial ao neto. Mas estas pessoas nunca têm uma ligações especiais a ninguém. É apenas algo de momentâneo e o amor não existe neste tipo de gente. Eu, pelo menos, não acredito. E o rapaz fica lá 5 meses porque o avô simplesmente não quer pagar o dito dinheiro, que até baixa depois para 3 milhões. Por fim, depois da orelha, da famigerada orelha, e ter vindo para a comunicação social, e depois com um acordo com a mãe, em que 2,2 milhões, e agora pasme-se, eram pagos por ele porque eram dedutíveis nos impostos. Mas o restante desse resgate ia ser retirado à herança do menino. Portanto, ele não ia gastar dinheiro nenhum com o resgate do seu próprio neto. Ele, por fim, foi liberto e depois nem quis falar com o neto, e isso provocou, além de tudo o que ele passou, stress pós-traumático, como é óbvio. O rapaz vai casar 2 anos depois, portanto ele já faz 17 no cativeiro. Um ano depois casa-se com uma rapariga mais velha que ele, 5, 6 anos, uma fotógrafa, tem um filho, e hoje o filho está bem na vida, é um ator de cinema, Baltasar Getty, e está casado também com uma mulher bastante bem sucedida e não enverdou por caminhos da droga. Ele, entretanto, como é normal, e neste caso eu não defendo as pessoas que se drogam, mas neste caso é bem compreensível que ele se tenha virado para esse mundo, porque o isolamento, a confusão e tudo o que ele passou, é bem provável que ele caísse nessa tentação. Portanto, pelo menos tem essa atenuante. Resultado, a tragédia ainda não acaba, porque quando ele faz 21 anos, faz um coquetel de metadona, álcool e Valium, e tem um AVC. Fica várias semanas em coma. Resultado, ele fica completamente paralisado. Se deixa de ver, deixa de falar, deixa-se de mexer. E quem vai tomar conta dele é a mãe, que sempre o amou, e ainda pede dinheiro ao pai biológico, e não sei, acho que se recebe ou não, e acaba por morrer em 2011 com 54 anos. Aconteceu, ainda teve alguma autonomia, mas muito pouco. E o filho recorda e diz que ele, apesar de tudo, viveu com as adversidades. A mãe ainda sobreviveu a tudo isto, uma mulher forte. Eu vou deixar os considerantes sobre tudo isto para o fim, e vou agora falar do filme. Eu já tinha ouvido falar desta história de um rapaz que tinha sido raptado e tinham cortado a orelha. Muito vagamente. Fui ver o filme, não sabia do que é que se tratava, e comecei a ver e comecei a ficar, digamos, de boca aberta. Eu quero destacar que o filme é feito pelo Ridley Scott, que é um excelente realizador, já fez mais de 45 filmes, como o Gladiador, filmes como, não me lembro agora do nome, que teve em Marte, aterrando em Marte, não interessa. Tell Me Louise, Blade Runner, Gangster Americano, um filme que eu gostei imenso, o Cristóvão Colombo, Aníbal, Killing Lincoln, entre outros. Portanto, é um realizador muito bem conceituado e de grandes filmes. E quero destacar, com certeza, a Michelle Williams, que faz de Abigail Harris Getty. Ela, naquele filme, eu não a reconheci, depois fui ver na internet ela no real e via logo quem ela é. Pronto, ela no filme parece um bocado diferente, ela faz um excelente papel. Acho que está nomeada para a atriz secundária, se não me engano, e acho que está muito bem. Quem eu adorei, com certeza, que vocês estão a calcular, é o Christopher Plummer, da Música no Coração.
e outros filmes. Ele é um excelente ator, tem 88 anos e está ótimo, ótimo. E ele foi uma segunda escolha, porque quem estava no primeiro lugar era o Kevin Spacey. Mas ele teve um escândalo de assédio homossexual e retiraram do filme, e o filme teve que ser de novo refeito. Já sabem como é que é aquelas coisas lá na América, aquelas hipocrisias puritanas daquela gente, enfim. Eu vou dizer sinceramente, gosto do Kevin Spacey, mas acho que o Christopher Plummer ficou muito bem neste filme. Ele acho que estava. Eu depois vi o Jean Paul Gaultier em fotografia e acho que ele está tão muito bem. De qualquer maneira, o que fizeram ao outro Kevin Spacey por causa daquela história do assédio e dele se assumir como homossexual, eu não estou propriamente de acordo. A relação ao assédio não concordo, mas em relação a ele ser homossexual, isso é da vida privada dele, ninguém tem nada a ver com isso. E pronto, acho que ele agora ficou marcado e já ninguém vai mais chamá-lo, já sabe como é que é na América, aquelas hipocrisias do costume. Bom, o filme está excelente. Depois entra também o Mark Wahlberg, também um bom ator, mas para mim estes dois primeiros estão em destaque porque fazem um papel muito bem feito, com uma classe e com genuínos e perfeitos até ao fim. Achei eles os dois muito bons. Sobretudo o Christopher Plummer, ainda deve ter tentado fazer da personagem real melhor do que ela era, mas acho que ele encarnou muito bem o papel do nojento Suvina. Eu adorei o filme, eu fiquei presa a ele. Fiquei chocada, fiquei revoltada e no meio do filme eu tive que ir ao telemóvel para ver o que é que acontecia ao rapaz, se ele sobrevivia ou não. Pronto, depois vi que ele depois continuou e depois até morreu em 2011, fiquei mais descansada, porque eu já estava, meu Deus, ele vai morrer, e não conseguia, eu estava aterrorizada com aquilo. Sobretudo o avô, só me dava vontade de saltar para a tela e espancá-lo, como devem calcular. Como é que é possível a pessoa ser tão tacanha, agarrada ao dinheiro? E depois os mafiosos calabreses, havia um deles que era menos mau e que diz algo que é uma verdade pura. Como é que é possível não não resgatarem um filho? Eu, se tivesse um filho, ia roubar, ia fazer tudo o que fosse preciso só para resgatar o meu filho. E é verdade, a família é tudo, e pelos vistos nesta família não era assim tão importante. E depois ele diz às 2x3, diz assim, nós somos criminosos, mas vocês são outros criminosos. Ele estava-se a referir no geral, mal sabia da história da Abigail e do marido, que tinham sido deserdados pelo famoso patriarca Getty, Suvina e infame. Mas, enfim, mas na realidade aquilo é tudo farinha, acaba por ser tudo farinha do mesmo saco, só que uns estão lá em cima, estão na legalidade, e outros estão na ilegalidade. Pronto, transporta-nos também para uma Itália mafiosa, corrupta, degradante, decadente, em que as pessoas não prestam, e há o lado feminino muito, digamos, eu tenho sempre essa sensação, e Ridley Scott também põe esse foco. As mulheres são retratadas como submissas, mas no fundo não gostam nada daquela situação nojenta criada pelos homens. Portanto, uma posição submissa, mas não concordante com tudo aquilo. E ele capta bem um pouco aquela atmosfera italiana. Bom, o filme acaba de uma maneira que eu depois fui ver que não é bem igual ao que aconteceu na realidade, mas eu deixo para vocês para verem, e sem dúvida que é um ótimo filme, e é um filme que se aprende imenso sobre o ser humano, a ganância, que é um dos males da nossa humanidade, desta espécie, como há um livro que eu ainda não li, mas acho que vou ler, de John Nicholas Gray, em que ele diz que não há humanidade,
e eu acho que vou perceber qual é a razão que ele diz isso, e eu concordo. Não existe uma humanidade na acessão como nós gostaríamos que fosse. Nós somos uma espécie, e diversificada no fundo também, embora seja a mesma espécie, mas tem várias nuances. Mas, digamos, falando de novo desta forma, a ganância é um dos males de todos nós, e é responsável de imensos tragédias, não só a nível mundial, como familiar, neste caso. E deu-me uma pena enorme deste rapaz adolescente que passa o que passa, está 5 meses num cativeiro por causa de um avô que tinha dinheiro, e tanto dinheiro que ele nem poderia contar. E ao mesmo tempo que o neto está no cativeiro, ele está a fazer uma vila em Califórnia igual às de Itália e a comprar peças de arte caríssimas. Portanto, podem ver o ser humano que ele era, um monstro que ele era. Não tem explicação. Adorei o filme e prendeu até ao fim, e é um filme também, como digo, que faz pensar, e eu gosto de filmes que não vá ali para ficar pronto, saber menos do que para lá ia. Quero saber mais e quero aprender mais e aumentar os meus conhecimentos, e este foi um caso. Há muita conversa acerca do cinema americano, em parte é verdade. O cinema americano não é de todos o mais profundo, mas ainda se encontram bons filmes e têm a característica de prenderem a nossa atenção, e este é um caso, e acrescentando o facto de ser um filme baseado numa história verídica que eu, como vocês muito bem sabem, eu adoro imenso. E o que é que eu posso dizer mais sobre o filme? Ele é libertado depois, eu consegui ver na net, em 15/12/73, e morre este rapaz, pois já homem, com 54 anos, a 8/2/2011, e vive o resto da vida numa cadeira de rodas. Mas enfim, ainda teve um filho, e o filho é bem sucedido. O famigerado avô, pois morre 3 anos depois. Eu acho que no meio disto tudo é caso para dizer que não vale a pena ser muito, muito rico. Muito, muito rico. Acho que infelizmente o dinheiro faz falta, mas tudo o que é a mais é espavento e faz bem, faz mal à cabeça. No entanto, só quero destacar que o pai depois deixou a droga e virou um filantropo. Eu depois vi fotografias dele e depois olhei, ele depois já velho, gordo, e como é que eu pensei, mas como é que este homem andou metido na heroína? Mas como? Mas pelos vistos andou. E era uma pessoa que depois acabou por ficar bem sucedida, não virou avarento como o pai, pelo contrário, e teve uma vez uma conversa com Margaret Thatcher em 81, a dizer, em que ela disse: nós não vamos deixar-nos ir abaixo, estamos à espera que você se levante, qualquer coisa assim. E isso também fez com que ele tivesse forças para conseguir largar a droga e as depressões que obviamente muitas vezes existem depois de deixar essa dependência. Enfim, não deve ser nada fácil, pelo menos eu calculo. Um bom filme, não percam, vale a pena para ver estes meandros, estas pessoas tão decadentes e tão podres por dentro, e ao mesmo tempo um excelente filme com uma boa imagem e uma boa sequência, um ótimo filme. Espero que tenha alguns Oscars. Até agora estou com imensa sorte, estou a ver filmes todos com nomeações. Vamos lá ver se eu consigo ver sempre filmes com esta qualidade. E eu dir-vos-ei nas próximas sessões. Beijinhos! Vão ao cinema, leiam livros, claro, com certeza, mas vão ao cinema e cá vos espero para a próxima sessão, ou próximo a falar de cinema, ou outro livro, ou a dizer algumas coisas do que penso.
Beijinhos, vou desligar.